Eu quero ler 2 versículos com os irmãos, e eu estava a caminho para cá, né? E como eu disse para os irmãos, preparando outros textos para ler e ministrar aqui com os irmãos, mas o Espírito Santo queimou no meu coração. Você vai pregar isso, porque para haver um rompimento, as pessoas têm que ter acesso a essa chave que eu revelei para você. Na verdade são 2 segredos, 2 chaves. Uma você já conhece, mas nós vamos seguindo aqui, tá? Eu tenho 2 chaves para entregar para aqueles que querem romper ainda esse ano de 2026. Deixa eu ver quem quer romper aqui em 2026. Irmãos, esse tema é muito forte. Missionário Paulo, talvez você talvez ainda não conseguiu dimensionar o tamanho da grandeza que é esse tema, o rompimento. Eu não tenho dúvidas que essa noite será uma noite do sobrenatural, será uma manhã do sobrenatural de Deus, e resultados virão de maneira poderosa, Léo, sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que credibilizarem as palavras desse altar. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então Gálatas 4, eu quero ler os versículos 1 e 2. Diz assim o texto: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é um menino, em nada difere do servo. Aqui na minha tradução, em nada difere do escravo. Repita comigo: filho, escravo, ainda que seja senhor de tudo. Versículo 2: mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Para quem é essa palavra? O versículo 3, a parte A do versículo diz: assim também nós. É isso, isso aqui é poderoso, gente. É para nós essa palavra. Isso aqui é de uma grandeza, Marcelinho, sabe? Que nos faz parar para entender o porquê que uns rompem e outros não. Por que uns avançam e outros não? Essa analogia, essa ilustração que nós vamos fazer aqui do homem com Deus e do homem sem Deus, o homem cheio do Espírito Santo, é basicamente o que está escrito aqui. Nós vamos entender no decorrer dessa mensagem, amém? Gente, aqui nessa passagem que nós estamos lendo, é Paulo ele está nos ensinando um costume da época de Paulo, onde um menino, a criança, era herdeira, dona de tudo. Repita isso comigo: dona de tudo. Mas essa criança não tinha acesso, ele não podia tocar nessa herança, ele não podia abrir o baú, o cofre, aonde estava depositado a herança. E falando de herança, existem alguns tipos de herança, que quando se fala de herança, é algo bom. Se nós temos direito, nós temos que reivindicar o direito dessa herança. Existe a herança espiritual, que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, que é a nossa salvação. Existe também a herança sanguínea, que é aquela que trabalha, né, a questão até das doenças. A medicina investiga isso. Quando você vai ao médico, ele pergunta sobre a sua família, se já houve algum tipo de enfermidade, né, do tipo na família, para ter essa investigação. Existe também a herança testamentária, que é aquele que, mesmo que a pessoa seja parente próximo, ela pode ter direito à herança, desde que antes da pessoa falecer, ela deixe um testamento, dizendo: olha, eu vou deixar tudo aqui para o Lorenzo e mais ninguém. Então o Lorenzo terá acesso à totalidade dessa herança. Existe também a herança proferida, que é uma bênção, mas também é terrível. A herança proferida, Abraão proferiu sobre Isaque,
Isaac sobre Jacó, Jacó sobre José, José sobre Efraim, e assim sucessivamente. Essa herança pode ser uma herança de bênção ou de maldições. E também a herança assumida, que é a herança do nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo. Quando você vê a genealogia de Jesus, lá em Mateus, de 14 em 14 gerações, vai falando, quando chega na de Jesus, nós vamos encontrar José ali, pai de Jesus, dizendo ali que Jesus não tinha a genética de José, mas foi José que ensinou os preceitos da vida para Jesus. Então José possuiu Jesus por filho, e Jesus possuiu José por pai. Então essa é a herança possuída. Mas não é de nenhuma dessas heranças que eu quero frisar e falar com vocês aqui. Na verdade, o culto que eu quero, o tema que eu quero pregar e ensinar para vocês aqui, é sobre uma palavra, e essa palavra, ela se chama morrachá. Essa palavra é uma palavra no hebraico que significa herança, só que morrachá, ela fala de uma herança 100% espiritual, ou seja, morrachá fala de uma herança que nós teremos acesso a ela somente quando nós passarmos para o mundo espiritual, para a eternidade, quando nós partirmos dessa para a eternidade. Porém, conversando com o Youssef um tempo atrás, que mora lá em Israel, e o Youssef me deu algumas direções a respeito dessa palavra. Ele disse para mim que lá em Israel, usa-se muito a pronúncia Yerushá. Yerushá é a palavra mãe, a palavra matriz que gera a palavra morrachá. Então, quando você diz morrachá, você está falando de uma herança 100% espiritual. 100% espiritual. Que é então o nosso galardão, né? A salvação. A salvação, ter de volta aquilo que nos foi roubado no Jardim do Éden, ok? Porém, quando nós falamos Yerushá, a palavra matriz, a palavra mãe que gera morrachá, nós estamos falando de uma herança que ela é espiritual, porém, nós podemos viver uma parte dela, uma porcentagem dela, aqui nesse plano físico. E é aqui que entra o segredo espiritual que tem, sabe, na verdade, quando eu estava estudando essa mensagem, me aprofundando nela, ainda hoje o Espírito Santo gritou muito forte no meu coração, que eu ainda não possuí nem um pouquinho daquilo que eu ainda tenho para possuir relacionado a Yerushá.